Marcus asked me to talk about the Four Noble Truths tonight, and it's probably one of the biggest topics in Buddhism. Então, fui convidado para falar sobre as quatro nobres verdades, e é um dos tópicos maiores no budismo. So if the talk gets long, don't be surprised. I said if the talk gets long, don't be surprised. Então, se a palestra ficar um pouco longa, não se surpreenda. We'll talk section by section instead of sentence by sentence. Okay? Vamos falar sessão por sessão, pedaços diferentes, em vez de uma tradução sequencial. And I'll trust Tanselo to get the basic points. O Tanajan vai ter confiança no tradutor para pegar os pontos principais. He's got them written down already. Já está aqui escrito. Então, as quatro nobres verdades, elas são uma das primeiras coisas que aprendemos sobre o budismo. Para mim, foi a primeira. Tem essa história que eu estava nesse voo e tinha algumas pessoas que eram da Tailândia, da Malásia, da Singapura. E o meu propósito dessa viagem foi que eu era um estudante internacional. Então, nesse intercâmbio, na volta, quando eu falei com essas pessoas, eu fiquei inspirado porque eles me falaram sobre o budismo. Eles me falaram, basicamente, sobre as quatro nobres verdades. Neste ponto, eu realmente ainda não tinha apreciado as quatro nobres verdades completamente. Era apenas algo que parecia interessante, parecia trazer algum insight, alguma compreensão, mas nada muito além disso. Para realmente apreciá-las, temos de ver que elas respondem a esse problema, essa pergunta importante na vida, que é: por que nos causamos sofrimento e como podemos parar com esse sofrimento? A importância dessas quatro verdades se relaciona com a palavra nobre. O Buda diz que a vida é uma busca, e essa busca ela pode ser tanto nobre quanto não. Então, para exemplificar isso, a busca que não é nobre, ela significa procurar pelas coisas sujeitas ao envelhecimento, adoecimento e morte, que seria basicamente procurar a felicidade em status, saúde, dinheiro, família, essas coisas do mundo que acabam. A busca que é nobre, por outro lado, significa procurar o que é sem morte, ou algo que não morre, algo que não seja afetado pelo tempo. Então, as quatro nobres verdades, elas são nobres porque elas dão orientações sobre como encontrar o sem-morte, ou, outra palavra para o sem-morte, encontrar a libertação. Para ajudar os seus ouvintes a apreciar a importância dessa distinção, o Buda, muitas vezes, ele não começaria diretamente com as quatro nobres verdades. Em vez disso, ele começaria com o que ele chamou de discurso gradual, ou discurso de preparação. Ele prepara você para as quatro nobres verdades, indo passo a passo, a partir dos ensinamentos básicos sobre a relação entre, por exemplo, a bondade e a felicidade, mostrando as desvantagens e as limitações da felicidade comum, a felicidade que todos nós conhecemos, de modo que a mente dos ouvintes fossem preparadas para poder aceitar as quatro nobres verdades através desse discurso gradual, como um guia de orientação para encontrar uma felicidade que seja livre dessas limitações e desvantagens. Além disso, as quatro nobres verdades, elas vão basicamente contra a força de muitos dos nossos desejos, pois, afinal, a origem do sofrimento é identificada com a forma que nos alimentamos, através, por exemplo, de relacionamentos que temos com as outras pessoas. Tanto pode ser tanto fisicamente quanto emocionalmente, com esses relacionamentos. E isso, o Buda diz que, por sua vez, isso são nossas estratégias básicas para encontrar a felicidade. Esse tipo de alimentação é algo que tendemos a cultivar, e são coisas nas quais nos identificamos. Por exemplo, podemos nos identificar que somos vegetarianos ou somos carnívoros, então a maneira com que nos identificamos, construímos a nossa identidade, é a maneira basicamente com que a gente procura a comida lá fora. Por esse motivo, precisamos ser colocados no quadro de referência correto, ou no estado mental correto, para aceitar essas quatro nobres verdades e enxergar elas de uma maneira que seja favorável. Então, esse é o propósito do discurso gradual ou discurso de preparação. Então, esse discurso gradual, ele começa com a generosidade. A generosidade, ele diz, é algo real, é algo que importa, é algo que tem significado. Por quê? Porque você tem uma opção de dar alguma coisa ou não. Isso é uma escolha sua.
E quando você ajuda alguém, isso é algo que realmente importa, é algo que tem valor. Voltando um pouco no passado histórico da generosidade, por exemplo, quando tinha os brahmanes lá na Índia, que eles diziam sim que doar é uma coisa boa, mas eles diziam sim, doe, mas doe para nós. Então isso basicamente limitava as pessoas nas suas opções de generosidade, que naquele tempo era uma visão errada. Isso ia contra basicamente as razões da generosidade, que é basicamente o livre-arbítrio, a questão que você tem uma escolha. Outra coisa que eles ensinavam nesse tempo é que depois da morte não existia basicamente nada, que tudo desaparecia. E isso não é verdade. A generosidade, essas ações hábeis, elas são coisas que passam até mesmo além da morte. Então, já a afirmação da generosidade do Buda é ao contrário. Ela afirma a generosidade como um livre-arbítrio, como um ato voluntário, como, por exemplo, a sua primeira experiência de generosidade, quando você deu alguma coisa, não porque você tinha que dar, mas porque veio da sua escolha, da sua vontade, do seu livre-arbítrio de doar essa coisa. Então, mais uma vez, o Buda também afirma que há algo para cada pessoa. A generosidade, sim, sobrevive à morte. O Buda também começa com a generosidade porque ele diz que os níveis mais altos da prática, como a concentração correta e a libertação, elas são impossíveis para uma pessoa que seja mesquinha, uma pessoa avarenta. Então, por isso que a generosidade ela faz parte desse discurso gradual, para podermos entender. Após a generosidade vem a virtude, que ele também fala que é algo real, pelas mesmas razões. Temos que entender a virtude como algo de contenção. Por exemplo, podemos, não só contenção, mas podemos usar os preceitos, por exemplo, não matar, não tomar aquilo que é seu, não ter sexo ilícito, não mentir, não usar substâncias entorpecentes. E a principal virtude seria a honestidade. Por quê? Porque se não podemos ser honestos com nós mesmos, por exemplo, sobre nossos erros, sobre as falhas que cometemos, não poderemos aprender com essas coisas e melhorar. Depois da virtude vem o céu, as recompensas que o levam, por exemplo, para um nível mais alto, que é o céu. E essas recompensas sensuais também vêm da generosidade, da virtude, de boas ações que são feitas, levam você para um estado maior. Então o Buda vai passando a generosidade, a virtude, o céu. Aí depois que você chega até o céu, aí ele apresenta até mesmo as desvantagens da sensualidade celestial. Por quê? Porque uma vez que você atinge essa felicidade sensual, celestial, que é muito boa, ela também é inconstante, impermanente, ela também acaba, ela não é para sempre. E depois de todo aquele trabalho que você passou para adquirir esses prazeres sensuais, se você se apegar a essas recompensas, elas podem puxá-lo para baixo. Então aqui parece até que seja um truque meio que nojento, assim, você trabalha tanto, você consegue esses prazeres e você acaba perdendo no final das contas. E é por isso que o Buda apresenta as recompensas da renúncia. Ele prepara, ele mostra todas essas coisas para você, sobre como atingir prazeres inimagináveis, celestiais, e ele diz, ok, até essas coisas têm o seu lado negativo. Então ele apresenta você as recompensas do que seria a renúncia. Por que seria bom renunciar às coisas? Por quê? Porque é algo que vai além do apego à sensualidade. E o Buda faz de certa forma que você aprende a ver isso como uma liberdade, como um descanso, como trégua. Então você não vê a renúncia como uma privação, mas algo que você ultrapassa, você ganha liberdade, você aprende a ver dessa forma. Então começamos falando das 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade basicamente fala sobre o sofrimento ou estresse, que é em Pali dukkha, que é esse peso na mente, esse sofrimento que acontece, que o Buda diz esse é o problema principal, é isso que nos levará, se focarmos nesse ponto do sofrimento, podemos ultrapassá-lo. A segunda nobre verdade é basicamente a causa do sofrimento, que são de 3 tipos. 3 tipos de anseio. O anseio é que, basicamente, quando traduzimos em português, anseio significa uma sede ou um desejo muito intenso. Então, existem 3 tipos de anseio e essas são as causas do sofrimento.
A terceira nobre verdade, ela fala sobre a cessação do sofrimento, ou seja, existe um estado mental livre do sofrimento, existe uma dimensão fora do que conhecemos. E, basicamente, a despaixão pelo anseio. Quando ocorre a despaixão pelo anseio, podemos encontrar essa felicidade livre, totalmente livre de sofrimentos. E a quarta nobre verdade é o caminho para a cessação, o nobre caminho óctuplo. A estrutura básica das quatro nobres verdades, ela basicamente se constitui em quatro coisas, que é uma causa inábil que resulta em algo ruim, uma causa hábil que resulta em algo bom, e por isso que temos essas quatro verdades, porque são ações inábeis que levam para algo bom, ruim, ou uma causa hábil que leva para algo bom. Por exemplo, uma comparação seria uma abordagem, por exemplo, de um médico tentando curar uma doença. Então, o médico, ele procura os sintomas e a causa, com a garantia de que se pode dar um fim nos sintomas dessa doença, então ele planeja um tratamento que ataca não os sintomas, mas ele ataca a causa da doença para poder acabar com a doença. E as quatro nobres verdades mais ou menos funcionam da mesma forma. Ou seja, cada verdade tem um dever a ser cumprido, ou seja, eles são um guia para uma ação, um guia para agirmos, algo para fazermos, colocar em prática. E algo que devemos compreender. Por exemplo, o sofrimento, então, os deveres do sofrimento é o quê? Ele deve ser compreendido. A causa do sofrimento deve ser abandonada. A cessação do sofrimento deve ser realizada. E o caminho deve ser desenvolvido. Por isso que a prática ela não envolve apenas abrir mão das coisas, abandonar as coisas, pois temos esses quatro deveres, temos essas quatro coisas a cumprir se quisermos colocar um fim no sofrimento. E note que o Buda não está impondo ou obrigando esses deveres sobre nós, mas a natureza de como o sofrimento funciona é que, se quisermos dar um fim a ele, isso é o que precisamos fazer. Então é o nosso próprio sofrimento que nos empurra a procurar uma alternativa. De certo modo, o próprio sofrimento é o que nos leva, mais uma vez, que nos leva e nos empurra a esse sofrimento. E os deveres, então, eles funcionam em conjunto. Por exemplo, tem essa imagem, uma comparação da fumaça com a casa. Uma fumaça que está dentro da casa, que quando existe um fogo dentro da sua casa, você não tenta apagar a fumaça, você tenta encontrar a causa dessa fumaça, que é o fogo. Então, você não, da mesma forma, você não tenta empurrar o sofrimento para longe, você tem que compreendê-lo, você tem que observá-lo, você tem que saber onde e como procurar. É exatamente como essa comparação com a fumaça e na casa. Não sei se vou conseguir contar essa história do ganso como o professor, mas vamos lá. Vamos lá então. Primeira nova verdade. O que não é verdade sobre a primeira nova verdade é que dizer que a vida é totalmente sofrimento, que a vida é sofrimento. Isso não é verdade. O Buda disse que o Buda ensinou algo mais específico que isso, dizendo que e algo mais específico muito mais útil do que isso, dizendo que o sofrimento basicamente é o apego. E o Buda, ele não dá uma definição do sofrimento. Em vez disso, ele dá uma lista de coisas que reconhecemos como sofrimento em nossa vida. E em seguida, ele resume que todos os sofrimentos, esses sofrimentos têm em comum. O que não é algo tão familiar para nós, que são os 5 agregados de apego, mas voltando um pouco nos sofrimentos que o Buda pode dizer, ele diz que é estar com pessoas que a gente não gosta, ganhar aquilo que não, perder aquilo que não se quer perder, enfim, todas essas coisas que são o que consideramos como sofrimento. Então, mais uma vez, o Buda diz, que os sofrimentos são 5 agregados de apego. Então, os 5 agregados de apego são o quê? São a forma, sensações, percepções, fabricação mental e consciência sensorial. Então, indo uma por uma, a forma, basicamente, representa a forma do nosso corpo e a forma da comida lá fora, o que é comestível, o que podemos encontrar como comida. Sensações, basicamente, se resume a sensações, por exemplo, de fomes que sentimos esse anseio, sentimos essa fome e procuramos algo lá fora para nos alimentar, para suprir essa fome. Ou seja, dentro dessa fome também podem ser pessoas, podem ser relacionamentos, ou enfim, ou até mesmo a fome em si, a fome de alimentação, de comida.
E tem depois a percepção de perceber o que é comestível e o que não é comestível. Então tem aquela história de uma criança, logo que somos pequenos, somos crianças, qual a primeira coisa que fazemos? Encontramos algo no chão e a reação é pegar isso, olhar e colocar na boca e ver, será que isso eu posso comer isso? Será que eu não posso? É comida? Então é basicamente um instinto já presente até mesmo na criança. E depois tem a fabricação mental, que é basicamente como preparamos, por exemplo, essa comida que temos. Se encontramos alguma coisa, como vamos preparar essa comida, se for um alimento ou se for uma fabricação sobre outras coisas, como colocamos, como construímos, montamos isso tudo junto em nossa mente. E depois tem a consciência sensorial, que é basicamente estamos conscientes de tudo isso que está acontecendo. Então, os agregados, isso tudo que estamos falando, eles se resumem a atividades em torno da alimentação. Isso é, aquilo, aqui é onde as coisas parecem se mostrar um pouco contraintuitivas, mas como nos alimentamos é basicamente como sofremos. Então, por exemplo, o apego, que é um nível de alimentação, o padana, que se fala em Pali, existem 4 tipos, então, de apego, que é apego à sensualidade, apego a perspectivas, apego a hábitos e práticas e apego a doutrinas do eu. O apego à sensualidade é basicamente você ficar pensando em, por exemplo, comer uma pizza depois do retiro. Então, você começa a pensar... o que eu vou fazer depois do retiro? Aqui, lá na América, se demora 10 minutos para comer uma pizza. Aqui no Brasil, talvez demore uns 40 minutos. Então isso é tudo corresponde à sensualidade, a esse pensamento de aproveitar esses alimentos. O outro tipo de apego é sobre perspectivas, que basicamente são as nossas opiniões, o que nos diferencia um do outro. Depois, são os hábitos e práticas, que entra então essa história do ganso, que tem esse cientista australiano, da Áustria, que no inverno ele tinha esse ganso fêmea que colocou uns ovos. E essa gansa, é gansa? Ok. Essa gansa, ela morreu. Então, esse cientista ele adotou basicamente os filhotinhos, um dos gansos que acabou crescendo. E um dia no inverno, quando ele chegou para o trabalho, ele tentava dar comida, alimentar esse ganso. Mas esse ganso ele subia até as escadas e ele encontrou uma janela grande. E quando ele viu essa janela grande, ele ficou bem assustado. Ele se assustava e, após passar por essa janela, ele tinha que subir mais um pouco as outras escadas para chegar até o local que ele era dado para o seu jantar, a sua comida. E então o ganso, quando chegava até o ganso ia se alimentar, ele subia as escadas. Quando ele chegava até a janela, ele ficava assustado, ele meio que balançava, chacoalhava o pé e ia comer. E esse ato de subir as escadas, ficar com medo e ir até a comida virou um hábito que é basicamente a maneira como agimos. O ganso cresceu, ele continuou fazendo isso, e é claro que depois de um tempo, o ganso, porque ele estava com muita fome, ele acabou diminuindo o tempo que ele passava chacoalhando o seu pé nessa janela. E o tempo dessa parada diminuiu, até que chegou um dia que ele chegou com tanta fome que ele subiu as escadas e balançou bem rápido o pé e foi comer. Mas isso é mais ou menos para basicamente dizer que essa maneira de nos alimentarmos em termos de hábitos e práticas, estamos nos relacionando com o nosso próprio ganso interno. Eu acho que não foi tão engraçado. I got that one. Enfim. E depois vem o último tipo de apego, que são as doutrinas do eu, que, por exemplo, como você define a você mesmo? Você usa um tipo de definição para você mesmo. Então, esses são os tipos de apego. Mas podemos dizer que na prática, no caminho, a gente pode usar esses 3 tipos. Podemos usar a perspectiva correta, os hábitos em práticas e as doutrinas do eu de uma forma hábil, que seja parte do caminho.
usamos a perspectiva correta para entender o caminho, usamos os hábitos em práticas para seguir os preceitos, para fazer coisas hábeis, e essa doutrina do eu para dizer, sim, eu sou capaz de seguir esse caminho, as outras pessoas seguem esse caminho, eu também sou capaz. Então a segunda nobre verdade é basicamente, então, mais uma vez, a causa do sofrimento. Então, mais uma vez, o que não é verdade é que todo desejo é a causa do sofrimento. E isso, como já dissemos, não é verdade, porque existe aquela parte do caminho que construímos e que o desejo que leva ao fim do sofrimento. E falamos de algo mais específico aqui, que é basicamente os 3 tipos de anseio, ou sede, ou desejo intenso, que é a sensualidade, o devenir e o não devenir. O devenir, basicamente, é esse senso de você criar uma identidade para você mesmo. Criamos um mundo para nós mesmos e nos identificamos com nós mesmos, com o nosso mundo ao redor. Por exemplo, quando você vai dormir, você sonha, você começa a pegar no sono, e isso é, por exemplo, um devenir, um tornar-se no nível menor. Então, você vê uma imagem, você enxerga aquilo e você acaba indo para aquela imagem, você entra naquele sonho. E não somente, como podemos até dizer, sonhando acordado, esses pensamentos, quando você se identifica com certas coisas, esses pensamentos durante o dia, você gera você cria esses níveis de devenir, e isso basicamente num nível menor. Por exemplo, aqui vocês estão sentados aqui com 2 monges na frente de você, e alguém pode estar com um pouco de fome, dizendo, será que eu queria comer uma pizza agora, sei lá quando vai, ou com uma fome de uma outra coisa. Então isso você já está dando vazão para também um mundo de devenir, um senso de devenir. E aí existe o não devenir. Então você desejar alguma coisa leva ao devenir, e você não querer algo também leva, algo curioso, também leva ao não devenir, porque a sua aversão a querer se livrar de algo também cria uma identidade. Por exemplo, você cria a identidade da pessoa que quer destruir algo. Então, a escapatória aqui não é não querer ou ter aversão a algo. Então, essa não é a saída. Por exemplo, se você não gosta da sua vida e você está contemplando talvez suicídio, alguma coisa assim, as pessoas que suicidam, elas tentam sair desse mundo que elas estão. Na verdade, elas estão indo para um outro mundo, talvez pior, com um estado mental pior, e não resolve nada. Você está criando um outro tipo de devenir, que é o não devenir, através dessa aversão. Por quê? Porque você é a pessoa, o devenir é essa identidade que você cria. Então, mais uma vez, a causa do sofrimento são essas 3 coisas: a sensualidade, o devenir e o não devenir. Isso é o que vai criar o sofrimento. Então a terceira nobre verdade, ela fala basicamente sobre a despaixão. A despaixão pelo anseio. A despaixão, em Pali, que viraga, que segue o desencanto, que é nibbida, que é a sensação que você já teve o suficiente, você já cansou de certo tipo de alimento. Então, assim realmente você pode abrir mão, não porque você quer ou porque você está com raiva ou aversão, mas porque você realmente entendeu, você já cansou, você já teve o suficiente. E essa despaixão, ela vem com o caminho, com o nobre caminho ótuplo. Você seguindo o nobre caminho ótuplo, você é capaz de abrir mão de seus apegos. Por exemplo, então, a liberdade que vem de abrir mão tem essa analogia do fogo. Por exemplo, quando o fogo está queimando, a analogia do fogo como combustível é a razão pela qual ele está apegado, ou seja, nós não estamos presos pelas coisas, mas estamos presos através do nosso apego, ou seja, o nosso apego é o que nos faz sofrer, o que causa o sofrimento, e não as coisas lá fora. Então, quando podemos abandonar o apego às coisas, elas não vão mais ter poder sobre nós, elas não podem mais nos fazer sofrer. É a mesma coisa com o fogo. Quando o fogo ele solta do pavio que ele estava queimando, ele pode abrir mão, ele pode ser solto, ele está livre, mas ele estava preso através do combustível, e esse combustível é o nosso apego.
Então, o que resulta disso não é um estado apático, sem graça, sem esperança. O resultado, em vez disso, é a falta de fome que vem quando a fome da felicidade verdadeira está completamente satisfeita. Então, aí o próximo fator é a concentração. Dentro da concentração exige o esforço correto e a mindfulness correta. Então, o esforço correto é basicamente você querer criar o desejo de abandonar as qualidades inábeis e você querer desenvolver as qualidades mentais que são hábeis. A mindfulness correta é basicamente... Desculpa, faltou uma pequena porção. Mas a gente volta um pouco atrás. Então, como o caminho basicamente é descrito como discernimento, ele é dividido em 3 partes: discernimento, virtude e concentração. Dentro do discernimento existem 2 aspectos, que é a perspectiva correta e a resolução correta. Então, a perspectiva correta é basicamente ver as coisas em termos do discurso gradual ou das 4 nobres verdades, que é tudo basicamente que estamos discutindo até agora, faz parte da perspectiva correta. A resolução correta basicamente são 3 coisas. 1 é a renúncia à sensualidade, 2 é a não hostilidade, ou seja, o contrário, que é a boa vontade, e o terceiro, que é não causar danos aos outros, que seria o contrário de não causar danos, é a compaixão. Então, essas coisas basicamente contam como discernimento, porque percebemos que devemos atuar na perspectiva correta. Não é só uma teoria, mas é algo que inclui o nosso comportamento, que devemos pensar sobre isso. Isso envolve nossas intenções. Por isso que é parte do discernimento, como vamos utilizar as nossas perspectivas corretas e a nossa resolução de não causar dano aos outros e usar essa renúncia à sensualidade como ações, como intenções. Após o discernimento vem a virtude. Então, dentro da virtude existem 3 fatores, que é a fala correta, a ação correta e modo de vida correto. A fala correta, não mentir, não se envolver na fala divisora, não se envolver na fala grosseira, não se envolver na fala sem propósito. A ação correta é não matar, não tomar aquilo que não é seu, ou seja, não roubar, não furtar e não ter sexo ilícito. O modo de vida correto é basicamente não se envolver em negócios que prejudiquem os outros, por exemplo, comércio de armas, intoxicantes, venenos, comércio de carnes, seres vivos. Não se envolver em ocupações que exijam estados mentais inábeis, por exemplo, soldados ou atores. Então, é interessante você notar que você não vê os monges Theravadas saindo com os atores, porque a gente é uma coisa meio que não é considerado o modo de vida correto. E, claro, se estiver dando origem a estados mentais inábeis nas outras pessoas. E não se envolver de forma enganosa em ocupações que estariam de outra forma ok, que estariam bem. Então, não usar profissões que sejam bem-vindas, que sejam corretas, de uma forma que seja incorreta ou de modo que seja inábil. Então, todos esses aspectos de comportamento, que é na parte da virtude, eles formam a estrutura necessária para praticar a meditação, pois ele permite que a gente possa aquietar a nossa própria mente sem arrependimentos, sem negação, sem hipocrisia, o que nos levaria a termos pontos cegos em nossa mente. Então, por isso que esse fator da virtude é muito importante. Então, agora aquele ponto que seria, então, o discernimento e a concentração. A concentração existem 2 pontos. Um é o esforço correto e a outra é a mindfulness correta. O esforço correto seria fazer o esforço para querer abandonar as qualidades inábeis e querer desenvolver as qualidades mentais que são hábeis. Isso é o esforço correto. Desenvolver o que é hábil e abandonar o que é inábil. A mindfulness correta, que mais ou menos são os 4 quadros de referência, é o corpo, sensações, mente, qualidades mentais em si mesmas que levam para a concentração. Então, basicamente, a mindfulness correta, ela basicamente envolve 3 qualidades, que é a vigilância, você estar vigilante, alerta ao que está acontecendo. A mindfulness por si mesma, que seria o fator da memória, você se lembra daquilo que você tem que colocar em prática, não é apenas estar ciente das coisas, mas você tem que lembrar do que é correto, do que é hábil, para você colocar em prática.
E o ardor é o fator do esforço correto, que significa o empenho, que você realmente coloca esforço, você não simplesmente se senta ali esperando que as coisas vão acontecer por si mesmo, você realmente coloca empenho nas coisas. Então, a mindfulness correta, ela implica de estar atento ao que está acontecendo na mente e, mais uma vez, lembrar-se do que está ocorrendo, o que está acontecendo na mente com relação à perspectiva correta e lembrar dos deveres de acordo com o esforço correto e aplicar o que está acontecendo. Ou seja, uma vez que reconhecemos o que é inábil, temos que lembrar de abandonar o que é inábil. Isso é mindfulness, você se lembra, ok. E geralmente a gente vai com as coisas que são inábeis, algum pensamento, alguma ação, mas temos que lembrar que certas coisas têm que ser abandonadas e como abandoná-las. E então a mindfulness correta, usando essas 3 qualidades, usando os quadros de referência, corpo, sensações, mente, qualidades mentais, isso focando solidamente nesses 4 quadros de mindfulness reunidos em uma coisa só, ele leva a um tipo de consciência que preenche o corpo inteiro. Você cria sensações agradáveis no corpo através da respiração, você preenche o corpo com essas sensações, você desenvolve qualidades mentais hábeis, você abandona qualidades mentais inábeis, você tem a calma, você tem o arrebatamento, a equanimidade, que tomam o lugar das qualidades inábeis. Isso é mindfulness dando origem à concentração correta. E, basicamente, a concentração correta seria o que a gente fez no começo, antes do começo da palestra. Claro que foi muito rápido, foi apenas uns 20 minutos talvez, mas se você continuar tentando, você meditando dessa forma, você vai ver que isso levará à concentração, permitindo que a respiração esteja refinada, que esteja à vontade, sem forçar. Então, fazendo aqueles passos, você entrará na concentração correta. Então, dessa forma, a concentração correta, ela dá à mente um forte senso de facilidade, tranquilidade, bem-estar, que não depende da sensualidade. Por quê? Porque estamos aqui, é uma estratégia de substituição. Estamos tentando substituir aquelas maneiras inábeis de nos alimentarmos, que é basicamente a sensualidade, e trocamos esses fatores sensuais pela concentração, que é algo hábil, algo que deve ser desenvolvido no caminho. E isso permite que enxerguemos a sensualidade com mais desapego. Podemos olhar mais honestamente para a nossa sensualidade com mais honestidade e querer e se desapegar a ela. Por quê? Porque temos algo em troca, temos a concentração a nos agarrar. E podemos finalmente abrir mão até mesmo da concentração no final. Depois que você realmente desenvolveu a concentração bem forte, você já soltou, você já largou, abriu mão dos seus apegos inábeis, aí você foca na própria concentração. Porque você vê que até a própria concentração, ela forma um desses estados de devenir, que compõe todos aqueles 5 agregados que falamos antes do corpo, sensações. Então você olha para essa concentração e vê, ok, a concentração também é um devenir, também é algo construído. O estresse que existe na concentração é muito menor, com certeza, do que na sensualidade, mas é algo que, eventualmente, ele também deve ser ultrapassado, esse apego à concentração. Então você vê que a concentração é algo fabricado, algo construído e não totalmente confiável. E nesse ponto você pode abrir, você direciona a sua mente para a libertação ou o sem morte. E é dessa forma que ganhamos a nossa própria experiência, a nossa própria prova de que o Buda, uma prova do que o Buda ensinou é verdadeiro. Podemos ver por nós mesmos que abrir mão até mesmo da concentração existe uma felicidade sem morte, que é a maior felicidade que uma pessoa possa desejar. Por quê? Porque ela não requer se alimentar de nada, de ninguém, é algo totalmente inofensivo, está fora do que conhecemos e não prejudica ninguém, é um outro tipo de concepção. Então, mesmo que o seu primeiro gosto, essa primeira prova do despertar, às vezes, talvez você consegue enxergar o que existe algo além desse mundo fabricado que você conhece. E
mesmo que isso não acabe totalmente com os seus anseios e os seus apegos, você sabe que você encontrou o caminho, você tem nesse ponto certeza, é só uma questão de continuar praticando, uma questão de você continuar praticando a níveis mais e mais refinados. E você nota que a quantidade de sofrimento, neste ponto que você vê que existe uma coisa, algo que não é fabricado, você nota que o sofrimento é amplamente reduzido, é muito, muito reduzido. E para se entender essa concepção de quanto reduzido o seu sofrimento se torna nesse ponto, é uma analogia que o Buda ele faz, que é, por exemplo, para uma pessoa que encontrou, que viu, pelo menos, ou teve essa prova do despertar, o sofrimento para essa pessoa equivale, por exemplo, um pouquinho de sujeira debaixo, um pouquinho de terra embaixo da sua unha, comparado com, por exemplo, a terra em todo o planeta Terra, para uma pessoa que não teve essa prova do despertar. Então, é para você ter uma ideia que realmente é algo que realmente vale a pena e é uma boa razão para praticarmos e que nos dará muito alívio.